Olá, empresários! Vamos falar aqui um pouco de. Daqui a pouco eu falo. Você já recebeu um convite de festas? Com certeza já, né? Recebeu um convite para uma festa, tem lá o endereço, horário, tudo direitinho, data, não é assim? E aí o endereço, o que você faz? Ao sair de casa, você pega lá o aplicativo, põe lá o endereço e aí aparece um mapa lá no carro ou no celular, não é? E te indica exatamente onde é a festa. Você não se perde. Você tem um mapa para chegar no seu objetivo. Isso é o fluxo de caixa. Oh, como assim? É, o fluxo de caixa. Ele é o mapa do dinheiro da empresa. Olha, ele mapeia o dinheiro. O dinheiro entrou, você colocou lá no fluxo de caixa, vai entrar, você coloca lá no fluxo de caixa, no planejamento, não é verdade? E hoje nós vamos falar sobre fluxo de caixa. Pronto para em condições de? Então, o que é fluxo de caixa? Na introdução eu disse que é o mapa, né? Fluxo de caixa é um relatório, pode ser feito numa planilha eletrônica, pode ser um sistema de gestão, mas é um relatório onde você planeja, você pega o seu dinheiro, o dinheiro da empresa, coloca lá as entradas, coloca lá os pagamentos, coloca então entrada e saída, data a data, dia a dia, saldo anterior, né? Tem um saldo do dia, entrou, saiu, saldo do dia, fechamento de caixa. Isso é fluxo de caixa. É, e o relatório simples assim, financeiro. É disso que se trata. Pessoas confundem fluxo de caixa com lista de pagamento. Né? A pessoa faz lá uma lista de pagamento e acha que tem um fluxo de caixa. É exatamente isso. O fluxo de caixa ele tem que ser tratado dia a dia. Às vezes, hora a hora. Depende do que? Do fluxo do dinheiro. É, exatamente. Isso é que define. Mas se você tem o fluxo de caixa projetado, você tem o controle do dinheiro. E qual a diferença do fluxo de caixa para uma lista aí de pagamentos ou lista de recebimentos? Você pode até saber quanto que você fatura na tua empresa. Você pode até saber que vai entrar no dia 20, dia 25. Mas se você não tiver um mapa, né? Se não tiver o fluxo do dinheiro, você não tem o controle. É isso mesmo. Você está à mercê do quê? Mas à mercê da sorte. Sorte não existe em negócios. Eu canso de falar isso. Sorte não tem nada a ver com eficácia, não tem nada a ver com eficiência. Quando você tem esse planejamento, você esquece dessa questão de sorte. Não existe isso. Né? Existe planejamento, decisão, eficácia e eficiência. Quais os tipos de fluxo de caixa que existe? Né? Na verdade, você pode adotar um fluxo de caixa aí, baixando aí numa planilha eletrônica. Você pode ter um sistema de gestão financeira onde o fluxo de caixa esteja embutido lá. Às vezes você tem sistema de gestão financeira, mas ela não te dá um fluxo de caixa. Ele te dá o que eu acabei de falar, dá uma lista de pagamentos do dia, dá a lista de recebimentos do dia, mas ele não te dá a inteligência do fluxo de caixa, não dá o planejamento do fluxo de caixa. Se o sistema de gestão serve para emitir nota fiscal, para você fazer lá um controle do banco e tal,
você deve adotar uma planilha eletrônica. Por quê? Porque é lá que você vai ter o visual do fluxo de caixa, você vai ter o mapa do dinheiro. Então, vejam vocês, eu chego numa empresa, né? Aliás, eu vou dizer o seguinte, né? A grande maioria das empresas que eu chego, elas têm um problema sério aí com o financeiro. Não tem um planejamento. Então, eu chego já com a metodologia de choque de gestão. Choque de gestão. É um método que a gente ajuda a empresa a tirar a empresa da crise. É isso mesmo. O choque de gestão serve para isso. E eu cheguei nessa empresa e, olha, isso faz acho que uns 10 anos, né? Eu estou na estrada aí mais de 35 anos, dando esse tipo de consultoria, aplicando o choque de gestão. Eu cheguei nessa empresa, eu lembro até hoje, eram os portugueses. É um casal de portugueses, muito simpático, aliás, e uma fábrica de pão. É isso mesmo, fábrica de pão. Não é padaria, é uma fábrica de pão. E chego lá, português, raios, eu não consigo acertar meu financeiro, fico devendo aí para fornecedor. Puxa, descobri que eu estou devendo imposto, descobri que eu estou devendo imposto. Gente, é o caos, é o caos. Aí eu vou, mas como é que vocês utilizam aí? Como é que você controla? Como você controla o dinheiro? Ele não teve dúvida, ele mostrou na hora para mim. Ele abriu assim a agenda, olha só, abriu a agenda e mostrou para mim tudo anotadinho ali, ó. Dia tal ele tinha que pagar fulano, dia tal, ciclano, vai entrar um dinheiro no dia tal, dei cheque predatado para o dia tal. Ele tinha um fluxo de caixa na agenda. A filosofia estava certa. Eu dei até os parabéns. Falei, puxa vida, que beleza. Mas não tem o visual, não tem o bate-bate. Bate-bate. Lá conciliando o extrato bancário com o fluxo de caixa. Então, lá nós chegamos e fizemos o choque de gestão. Choque de gestão financeira, isso mesmo. E quanto tempo demorou para a gente implantar o fluxo de caixa lá? Gente, vocês não acreditam, mas eu levei menos de uma semana para elaborar o fluxo de caixa deles. Menos de uma semana. É verdade. Mas até eles se adaptarem, levou praticamente 2 meses. Olha isso, né? Mas ficamos em cima e tal. De qualquer maneira, levou-se 2 meses para implementar a filosofia de fluxo de caixa naquela empresa. E qual o benefício que você tem a implantar a filosofia de fluxo de caixa na tua empresa? Ora, é elementar, mas é importante que a gente diga. Quando você implementa um fluxo de caixa projetado, né, você faz um planejamento para 1 mês, 2, 3, 4, 5. Você faz um planejamento. E lá você, no fluxo de caixa, você faz o trabalho de planejamento se dedicando algumas horas para ter uma tranquilidade. Tranquilidade de quê? Tranquilidade de gerir o seu caixa. Tranquilidade de saber onde está o seu dinheiro. Tranquilidade de saber que dia 20, por exemplo, está no dia 1º, dia 20, você vai precisar de um aporte. Você vai precisar buscar, porque você não tem venda que vai entrar dia 20, você tem que fazer o vale dos funcionários, tem que pagar lá o imposto qualquer. Então, você passa a ter um controle com muita antecedência. Então, esse é o principal benefício, é a sua tranquilidade. Imagina que você tem no fluxo de caixa
bem elaborado, bem planejado, você tem um benefício não só para a empresa, mas você, como pessoa física. Você vai dormir mais sossegado, com mais tranquilidade, vai poder fazer um planejamento, inclusive pessoal, se dedicar um pouco mais à família. É verdade. Você vai ter o quê? Paz de espírito. Olha que beleza. Mas é verdade, gente. Os benefícios são muitos. A tranquilidade de você saber do seu fluxo de dinheiro, de você ter um mapa do seu dinheiro e você poder sair da empresa todos os dias com a cabeça tranquila, que no dia seguinte você vai pensar no quê? Você vai pensar na operação da empresa, você vai se dedicar mais ao seu negócio, sem ter que ficar pensando coisas que não estão na operação. O que não está na operação? Ora, se você tem um fluxo de caixa bem planejadinho, você vai evitar de pagar juros, correção monetária, você vai implementar as vendas num determinado período do mês para recebimento, você vai inclusive decidir com o seu cliente que dia que ele tem que pagar. Você pode dar um prazo maior para o seu cliente, porque você tem um fluxo financeiro bem equalizado, e aí você, obviamente, que vende mais. É isso. Quanto tempo leva para você fazer e montar o seu fluxo de caixa planejado? Quanto tempo leva? Olha, vou dizer para você o seguinte. Em primeiro lugar, você tem que se dedicar algumas horas da semana para fazer esse planejamento. É, exatamente. Se você se dedicar lá 1, 2 horas, 3 horas por semana, você faz um planejamento para 15, 20 dias, 30 dias, né? E como que se começa a fazer o fluxo de caixa planejado? Como? Ora, você planeja já colocando lá no seu sistema de gestão, na sua planilha eletrônica, dia a dia, você já coloca todas as despesas fixas, todos os pagamentos fixos, todo o recebimento que você tem nos próximos 30, 60, 90 dias, você já coloca. Então, essa é a forma que você começa a planejar. E, obviamente, a forma de pagamento também se já deve definir, se vai fazer um TED, se vai fazer um PIX, se vai ter que fazer um cheque. Cheque hoje em dia é difícil, mas não é impossível. Ainda muita gente ainda paga com cheque, principalmente nas empresas. De qualquer forma, você já sabe como pagar. Se vai ter um boleto, se não vai ter boleto, se o fornecedor mandou ou não a duplicata lá, o boleto de cobrança. Se não mandou, você já pede para ele mandar, você mostra a organização que você tem. E detalhe, eu disse, você vai dedicar 2, 3 horas na semana, mas você, dia a dia, vai fazer o bate-bate. Vai pegar o extrato bancário, vai ver se está tudo em ordem. Conciliação é importante. De repente cai um dinheiro lá na sua conta, você nem está sabendo que caiu, de onde veio. O pior, né? Se caiu um débito na conta que não pertence à empresa, é o dia a dia. Isso pode acontecer. Ora, como eu devo melhorar esse processo? Como que eu faço para melhorar o processo de fluxo de caixa? É lógico que você, empresário, né? Muitas vezes você tem lá o seu assistente ou um assistente financeiro ou até um gerente financeiro. É óbvio que se você delega isso, você pode e deve delegar a operação braçal, né? Os lançamentos, a conferência, a conciliação. O que você não pode delegar é a liberação de pagamento. Normalmente o que se faz? Lá o seu financeiro, ele lança lá o pagamento,
né, para fazer. E você, com uma senha, em qualquer lugar do planeta, você libera o pagamento. E antes de liberar, obviamente, não custa nada dar uma conferidinha. Isso vai levar o quê? Um processo de 15 minutos, meia hora, talvez uma hora, dependendo da quantidade. Mas você deve dedicar-se diariamente para essas conferências. Isso é importante. A administração do fluxo de caixa, ela é feita com o quê? Com olho, né? É o olho, é isso mesmo, é conferir, é conciliar, é conciliação bancária. Então, se tem alguma divergência, vai atrás. Não pode simplesmente... Lembra, é o mapa do dinheiro. Como é que você faz? Você tem que saber como está entrando e como está saindo, para onde está indo. É isso. Então, você deve manter um fluxo de caixa muito bem administrado e com tranquilidade. Os benefícios, eu já falei, são muitos, né? Fluxo de caixa, essa é uma ferramenta indispensável para o seu negócio. Indispensável. E se você não tem, faça um choque de gestão. Coloque o seu fluxo de caixa em dia. Coloque seu fluxo de caixa para trabalhar para você. É exatamente isso. Hoje falamos de fluxo de caixa. Obrigado.